morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Ei, o grande rio da vida, claro como o cristal, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Ainda está um pouquinho antes do culto. Estão me ouvindo bem? Nada te turbe, pois tudo passa. A paciência, tudo
tudo alcança, nada te espante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Ainda não deu a hora? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes ouvir. Jesus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. O Espírito está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. É muito bom poder estar aqui com vocês, ver vocês aqui, é muito legal isso. Você que pode, fique visível, deixe o seu vídeo aí disponível. É muito bom poder ver você. Nesse domingo ensolarado, eu convido você a celebrar Jesus. Hoje é dia de ceia, nós vamos então celebrar e lembrar, deixar aqui fresco, que Cristo morreu, ressuscitou, vivo está, e nós vamos também celebrar e trazer a esperança para o nosso coração, porque Cristo vai voltar. Então, os nossos hinos, o nosso culto, as leituras estão focadas nisso, em lembrar da morte, ressurreição e principalmente na segunda vinda de Cristo. Então, eu convido você a orar, a deixar o seu coração preparado para receber a palavra de Deus. Ore e peça, Senhor, fala comigo, quebranta meu coração, me torna mais parecido com Jesus. Que nos louvores eu fique quebrantado, eu sinto a tua presença. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado por esse dia ensolarado. Estamos aqui, Senhor, reunidos para cultuar o Senhor. Estamos aqui reunidos para lembrar, para celebrar a tua morte, a tua ressurreição, dizer que o Senhor vive e reina, que os nossos pecados foram lavados, foram perdoados, que a nós é atribuído
a tua justiça. Vamos também, Senhor, trazer esperança para o nosso coração, lembrando da sua segunda vinda, que o Senhor retornará com poder e com glória, para restaurar todas as coisas, para consumar a tua obra. Senhor, fala com os meus irmãos, quebranta nosso coração, derrama sobre nós o teu Espírito, que o teu Espírito pare, que o teu Espírito inunde a cada casa, a cada vida, a cada lar aqui online. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer uma leitura de Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11. Ricardo vai projetar? Aguardar aqui só um momentinho. Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11. Dá para projetar, Ricardo? Senão eu leio aqui na minha Bíblia mesmo. Lê aí por enquanto, que eu caí na internet aqui, estou voltando agora e não estou conseguindo projetar, Felipe. Tá, ok, obrigado. Então, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, digital mesmo. Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11. Diz assim o texto: Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isto aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. E depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Cristo voltará. Amém? Vamos cantar um salmo, uma canção dos Salmos e Hinos? Pastor Daniel? Pastor, tá sem áudio por enquanto. Deixa eu abrir o áudio aqui. Pastor, o senhor tem que abrir o seu áudio porque o comando não está funcionando. Aí, eu estou me ouvindo? Agora sim. Sim, ótimo. Estão vendo a letra? Pronto, de novo. Bem solene a estrofe, vai. Foi morto Salvador e sepultado, mas entre os mortos já ressuscitou. Da sepultura saiu
ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu no grande vencedor. Eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu da sepultura. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Quando lá dos céus descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. De mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Então somente nele espero e sim e sempre esperarei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Amém, amém. Irmãos, vamos ler outro texto. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. Já está projetado, você pode acompanhar. Diz assim o texto: E assim, como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Está aguardando com expectativa a volta de Jesus? Eu quero convidar, então, para uma oração o presbítero Jaime, que vai orar, então, com esse sentimento do culto de ceia, de morte, ressurreição e segunda vinda. Bom dia, irmãos. Paz e graça a todos. Senhor Deus, meu Pai, nesse momento de grande tribulação, de aflição, em que o nosso país, enfim, o mundo passa, eu quero erguer um brado, um clamor, Pai, ao Senhor. Um clamor pelas pessoas que estão com medo, que estão inseguras, que estão ansiosas, Pai. Estão com medo da perda de um ente querido, estão ansiosas
pelo sustento, pelo pão nosso de cada dia. Estão ansiosos com os relacionamentos forçados, com a perda de empregos. Ô Senhor, meu Deus, meu Pai, tenha misericórdia. Nas tuas promessas, existe uma que diz que o Senhor voltará. Nos lembramos dela agora, Pai. E clamamos com toda a nossa força. Volte, Jesus. Volte para nos salvar. O Senhor que é a nossa única esperança, Pai. Em meio a esta tribulação terrível. Pai. Estejamos apostos nesse dia, na sua volta gloriosa, Pai. Eu peço que não nos pegue, não nos surpreenda nas trevas da angústia, da ira, da violência, da descrença, Pai. Mas, pelo contrário, que nos encontre com o coração aberto, pronto para amar o nosso próximo, sempre em uma oração, Pai, uma oração fervente. Oh, Senhor, meu Deus, que nós saibamos te esperar na esperança das suas promessas, na esperança da sua justiça, Pai. Coloco sobre o seu altar o coração de cada um aqui presente, Pai. Suas aflições, seus desejos. O Senhor esteja com cada um, Pai. E abençoe ricamente a morada desses seus servos. Eu oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quem foi abençoado por essa oração, hein? Oração maravilhosa. Deus abençoe Jaime, presbítero da nossa igreja. Vamos cantar mais um pouco?
coração. Abre os meus olhos que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Amém. Hosana. Você sabe o que significa Hosana? Hosana, a ideia é de alguém que está pedindo socorro, está clamando por socorro. A ideia é como você olhasse para Deus e dissesse: Senhor, salva-nos, salva-nos agora. Desesperado. Esse clamor de socorro. Salva-nos, Senhor. Agora nós vamos celebrar em memória do Senhor a ceia do Senhor. Pastor Daniel? Muito bom. Vou lembrá-los da parábola que Jesus contou na sua última mensagem, na última semana que ele esteve conosco. Parábola das 10 virgens, que está em Mateus 25, 1 a 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Eis o noivo! Saí ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Quero lembrar a todos nós, a mim, a Leninha que está aqui, aos membros da Igreja Cristã Paulistana, a algum crente no Senhor Jesus que confirmou sua fé no batismo, que está em comunhão com o seu Deus, está em comunhão com a sua igreja, está firme na sua igreja, fiel à comunhão, à sua participação na igreja. Você que está firme no Senhor, que ceie nesse instante. E quero lembrá-los que uma das palavras, um dos conceitos da primeira ceia, já na primeira ceia ficou bem claro, é que nós deveríamos fazer olhando para o passado, no nosso caso, tá? Que Jesus morreu por nós, o suco de uva representa o sangue de Jesus,
e o pão nos lembra o seu corpo quebrado na cruz, entregue por nós. E deveríamos fazer isso até que ele venha. A ordem já inicial anuncia a volta de Jesus. Essa parábola diz que metade que cria, metade que tinha noção, metade que esperava, não estava pronta. Que coisa forte, né? Metade não estava pronta. Isso é muito perigoso. Isso é muito sério. Metade não estava preparada. Metade não estava pronta. Olha só. Tinha lâmpada. Tinha óleo. Tinha fogo. Mas não tinha, olha a parábola, não tinha uma vasilha de reserva com óleo caso o Senhor demorasse. Vou parar por aqui. Você que é crente cristão já entendeu. Cuidado com falsa segurança. Cuidado com falsa segurança. Há muita falsa segurança no meio dos cristãos hoje. Pastores, cuidado com a falsa segurança. Crentes maduros, experientes, de muitos anos, cuidado com a falsa segurança. Igreja antiga, histórica, paulistana, por exemplo, cuidado com a falsa segurança. Cuidado, cuidado, sejamos prudentes. Estamos preparados, estamos prontos. Estamos prontos no caminho apertado que conduz para a vida. Estamos prontos. Ora, vem, Senhor Jesus. Lembramos agora a primeira vinda. Anunciamos que Jesus morreu por nós e o seu retorno. Deixemos que o Senhor encha as nossas lâmpadas com o Espírito Santo. Estão aqui. No nosso caso aqui, a nossa diaconisa já preparou, tá bem? O pão que simboliza o corpo, o fruto da uva que simboliza o sangue de Jesus. Estamos lamentando estar distantes, não vejo a hora de estarmos juntos. E não vejo a hora do Senhor voltar para nos buscar. Você pode, com todo respeito agora, se você é membro da igreja, em comunhão com ela, está esta igreja ou outra igreja que ame a Jesus. Tome agora o pão, símbolo do corpo de Jesus. Na noite em que ele foi traído, ele serviu o pão e disse: isto é o meu corpo, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Na mesma noite, ele serviu também o cálice. Pena não temos os presbíteros, todos nós presentes, para eles nos servirem agora. Tão bom, que Deus abençoe pastores e presbíteros que têm essa honra de servir na ceia do Senhor. Que coisa, que saudade receber a ceia da mão dos presbíteros. Que Deus os abençoe. Jesus serviu o vinho e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Bebam, bebei dele todos. Façam isso em memória de mim. Depois que tomaram, cantaram um hino. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável
pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Atenção à parábola das 10 virgens. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos continuar cantando? Diácono Eduardo vai cantar Cordeiro que sofreu, traído pelos seus. Eduardo está online? Aqui. Aí. Tem que esperar o Ricardo projetar aqui, tampa toda a tela. O Cordeiro que sofreu, traído pelos seus, ele carregou por mim todo o pecado meu, e em silêncio suportou açoite, escárnio e dor, e em obediência ao Pai na cruz se entregou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Unigênito de Deus, vieste redimir e perdoar a todo que se entregar a ti. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livrar, livre viverá. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Quando a pedra se moveu e nada se encontrou, aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor.
ti, Senhor. Amém. Muito obrigado, Eduardo. Eu amo esse louvor. Deus te abençoe ricamente. Amém. É emocionante esse louvor, é Esse emocionante. louvor é muito bonito, é muito bom demais. Irmãos, estamos caminhando para a mensagem. Só quero dar alguns avisos bem rápidos, porque o nosso tempo já está avançado. Os aniversariantes, então, da semana passada e dessa semana, eu vou aqui, dia 31, a Cristina, o Jurandir, dia 1, a Joana, dia 1, o Irinaldo, dia 4, que é o Theo, dia 4, o Ícaro, dia 5, Pedro, dia 7, Pedro Luiz, o Pedro Rafael, dia 9, o Samuel, dia 10 e o Mário, dia 12. Parabéns a todos, Deus abençoe a todos, hein? Muito bom. A Joana fez aniversário, eu vi a fotinho dela cantando parabéns. Parabéns para todo mundo, Deus abençoe a todos. A Noemi tem um recado para a igreja, 2 avisos. Noemi? Oi, bom dia. Então, eu sou do departamento de missões, né? Como as pessoas devem saber, e eu cuido de 7 missionários. E o José Carlos estava precisando de ajuda, e aí que surgiu a ideia de eu criar uma vaquinha. Então, eu queria agradecer todo mundo que ajudou todo esse tempo. E... Ai, mãe, 40 dias já que eu já fiz. E eu queria agradecer. Essa semana a gente teve 3 novos doadores. E... Mãe, para! E a vaquinha vai ficar aberta até julho, tá? A outra coisa que eu queria falar é que a gente está chegando no inverno, né? A gente está entrando no inverno. E eu criei uma campanha que se chama O Frio Não É Psicológico. E eu vou pedir doações aí, quem tiver qualquer peça de inverno, para estar doando para a nossa campanha. Eu vou essa semana começar a organizar isso e para a gente poder entregar na rua, para moradores de rua. Tá bom? Então é isso. Obrigada, gente. Valeu, No. Para quem também não sabe, a No faz parte da liderança dos jovens, é vice-presidente da FEMOSSE, trabalha bastante essa menina. Deus abençoe, No. O Jurandir é dia 10, desculpa aí, hein? Desculpa, Jurandir. Deus abençoe sua vida. Irmãos, vamos para a ministração da palavra de Deus? Pastor Phil. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Só vou me posicionar melhor aqui. Hoje eu trouxe para os irmãos uma reflexão do livro. Alguns de estudado esse livro durante a quarentena, às terças-feiras à noite. Eu identifiquei algumas passagens do livro como sendo muito importantes para a nossa reflexão, né? Então, hoje eu quero que a gente leia e reflita sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. É uma passagem bastante conhecida. Talvez você já tenha ouvido a leitura dela num velório, inclusive, num culto de velório. Mas vamos ler agora. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos
que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Estamos tratando hoje, então, do tema da morte e do luto. É um tema muito sóbrio, né? Muito sério. Vamos orar, vamos curvar nossas cabeças e nos dirigir a Deus ao entrar nessa questão. Senhor nosso Deus, nós sabemos que somos seres mortais e essa realidade, essa verdade se tornou mais real a nós ultimamente. Pedimos sabedoria para ouvir o que o Senhor quer nos dizer a respeito da morte e da vida após a morte. Peço sensibilidade para mim e peço sensibilidade para cada coração também. Saibamos ter a postura correta diante dessas coisas. E, em especial, para que os cristãos, nós que confiamos em Jesus, nos entristeçamos da forma que convém à luz da esperança que nós temos em Jesus. Amém. Então, até onde eu sei, pela graça de Deus, essa pandemia ainda não levou ninguém da Paulistana. Mas ela chegou perto de nós já, né? Já perdemos gente da Igreja Cristã Carioca e várias igrejas da nossa comunhão de igrejas aqui em São Paulo, a Santa Isabel, a Franco da Rocha, se não me engano, já perderam irmãos vítimas do Covid-19. E Ricardo, eu gostaria de compartilhar minha tela aqui, se possível, por favor. Não estou conseguindo fazer isso aqui. Se puder permitir. Eu acho que essa pandemia, ela nos constrange a pensar na morte. A morte é um assunto que normalmente as pessoas evitam. É um assunto incômodo, né? Mas em alguns momentos da vida torna-se necessário pensar mais sobre a realidade da morte. E pensando nisso, um desses momentos é a guerra, né? E olha só, em 1939, no começo da Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis disse assim: a guerra nos confronta com a morte. Isso teria sido visto como uma de suas bênçãos pela maioria dos grandes cristãos do passado. Eles achavam bom que nós tivéssemos sempre consciência da nossa mortalidade. Eu acho que tinham razão. Eu acho que isso se aplica à pandemia, né? Pois, pandemia ou não, a morte sempre é uma realidade na nossa vida. Não sei se você sabia, mas mais de 1.300.000 pessoas morrem no Brasil anualmente. E tem gente morrendo sem ser por causa do Covid-19 nesses dias, né? No mês passado, tivemos a notícia da irmã Nilma, esposa do Paulão, do grupo Logos. E esta semana tivemos a notícia do falecimento da sogra do pastor Ubiraci,
Muitos de nós ficamos incomodados essa semana com a fala do nosso presidente, Bolsonaro, quando ele tratou dessa questão, mas ele tinha razão quando ele disse que a morte é o destino de todos, né? Então, hoje, eu quero tratar dessa questão, que é muito relevante e importante que todos nós consideremos. A questão é, o que acontece depois que morremos? O que acontece depois que morremos? Eu não sei, acho que cada um de nós tem uma noção já formada de uma resposta a essa pergunta, né? Talvez alguns de nós sejamos influenciados por coisas que vimos na televisão ou lemos em livros, por exemplo, a série Deixados para Trás. Mas a questão é o quanto a nossa resposta para essa pergunta é moldada de fato pela Bíblia, pelo que a Bíblia ensina. Esse texto que estamos meditando hoje, 1 Tessalonicenses 4, ele responde parcialmente a essa pergunta. E ele responde, parcialmente, ele responde de uma forma bem clara e bem direta. E essa pergunta era importante para os leitores originais do apóstolo Paulo, quando ele escreveu para a igreja em Tessalônica, porque eles eram cristãos novos, eles tinham talvez um ano e pouquinho de fé em Cristo. O apóstolo Paulo e a equipe dele tinham estado na cidade de Tessalônica um ano e pouco atrás, mas tiveram que sair com pressa e não tiveram tempo de fazer, de ensinar tudo que quiseram, de fazer um discipulado mais aprofundado. E aí, nesse entretempo, Paulo ele conseguiu enviar um dos companheiros de trabalho dele, o Timóteo, para Tessalônica, e Timóteo foi, e ele voltou e trouxe notícias para Paulo a respeito da situação da igreja lá, e algumas dificuldades que eles estavam tendo, inclusive que eles estavam sendo perseguidos, e estavam passando por muitas dificuldades, porém, a sua fé em Cristo permanecia firme. E aí, com a chegada de Timóteo, tudo indica que Paulo rapidamente pegou a pena ou caneta e ele começou a escrever uma carta, essa carta aqui, para os Tessalonicenses. E uma das coisas que a gente descobre pela carta é que os Tessalonicenses estavam tristes e estavam preocupados porque alguns da igreja deles tinham morrido nesse entretempo. E a pergunta deles era assim, puxa, tem gente que morreu, e agora? Será que eles vão desfrutar da esperança futura? Eles tinham uma expectativa de que Cristo voltasse muito em breve, e a demora de um ano, e a demora para eles era bastante tempo, e gente que faleceu nesse entretempo, o que aconteceria com eles? Será que eles participariam da esperança futura? Então, Paulo escreve para eles para reforçar que Jesus transforma a nossa perspectiva e também a nossa experiência da morte, e isso para todos os cristãos, sejam eles vivos ou mortos. Então, vamos responder essa pergunta. O que é que acontecerá depois que morremos? E eu quero ressaltar quatro pontos que vêm muito claramente nesse texto. Primeiro, é o mais básico que a Bíblia diz vez após vez, que é que Jesus voltará para este mundo. É o principal fato sobre o futuro que a Bíblia nos ensina. Há inúmeras promessas quanto a isso na Bíblia. E Paulo, aqui, ele reúne elementos de várias delas. E nós sabemos até como é que se dará a volta de Cristo. Olha o versículo 16 aqui. Em determinado momento da história, Deus Pai dará a ordem de que chegou a hora. E aí, o arcanjo, que provavelmente está ao lado dele, repassará, proclamará essa mensagem a todos lá no céu, e a trombeta ressoará para avisar a todos que o rei está a caminho. E nós ouviremos a trombeta. E essa trombeta, no contexto antigo, era algo que remetia à guerra, a um acerto de contas. E então, a trombeta vai avisar ao mundo inteiro que o rei está a caminho, descendo dos céus para a terra, para
tomar aquilo que é dele por direito. Alguns ridicularizam quem acredita nisso e falam assim, mas, meu amigo, quase 2000 anos já se passaram e você ainda acredita? Ainda acha que Jesus vai voltar a este mundo? E eu admito, realmente é uma expectativa extraordinária. Mas não é por nada que os cristãos acreditam nisso. Carol e eu começamos a namorar em 2004, em setembro de 2004. E 3 meses depois disso, eu viajei para a Inglaterra com a promessa, eu falei para ela que eu voltaria ao Brasil em fevereiro de 2005. E ela me acompanhou ao aeroporto de Guarulhos, onde eu chorei bastante, me emocionei, mas os olhos da Carol permaneceram sequinhos. E alguns meses depois, eu já estando de volta ao Brasil, eu descobri por quê. Por que ela ficou assim, tão fria diante, né, nessa situação. Ela disse para mim que ela desconfiava que eu não iria voltar, não. Que eu me esqueceria dela e talvez arrumaria uma namorada inglesa. Ela não quis colocar esperança na minha promessa de que eu voltaria. Mas essa mesma mulher desconfiada acredita piamente que Jesus vai voltar. Por quê? É por causa do histórico dele. O histórico de Jesus. Um histórico de fidelidade impressionante. Ele disse que seria crucificado e ele foi crucificado. Ele disse que ressuscitaria e ele foi ressurreto mesmo. Ele prometeu que vai voltar. E agora? Ousado é quem duvida disso. Meus irmãos, Jesus ficou extremamente angustiado diante da morte, como qualquer outro ficaria. Mas a Bíblia nos diz que ele suportou a cruz pela alegria que lhe fora proposta. E, aparentemente, a maior parte dessa alegria ainda está pela frente. Olha só o que Paulo tem a dizer sobre isso aqui no texto. Diz que Jesus, ele disse aqui que Jesus virá como um rei vindo visitar uma cidade. De onde eu tirei isso do texto? Não é, de repente, tão claro e tão evidente logo de cara para nossos olhos. Mas, de acordo com os estudiosos do grego, a palavra que Paulo usou quando ele falou da vinda de Jesus, a vinda de Jesus, remete a isso. Remete a uma visita oficial de algum monarca ou dignitário. E no primeiro século isso teria sido um evento espetacular. Então imagine uma cena assim. Imagine uma cidade em alvoroço. Mas é um alvoroço bom. Porque o imperador está chegando. E as pessoas estão correndo para lá e para cá. E estão concluindo os preparativos que começaram há vários dias. Decorações, música, comida, tudo está ficando pronto. E o povo empolgado agora está saindo às ruas, nas suas melhores roupas. E durante os próximos dias haverá banquetes, haverá discursos, haverá apresentações, haverá torneios esportivos, sacrifícios, abertura de obras públicas. É de longe o evento do ano. Olha só, eu catei essa imagem de um filme é uma imagem que me veio à mente. Então você imagina uma cidade murada, uma cidade antiga que era murada e a maioria da população morava dentro dos muros. Porque nesse dia especial, o que aconteceria seria que a população, a grande parte, a maioria da população da cidade sairia pela estrada principal, essa aqui na nossa frente, né, assim, logo na parte de baixo da sua tela, e eles estariam forrando o caminho dessa estrada para recepcionar
o ilustre visitante e a sua comitiva. Alguns relatos antigos dizem que quem ficava para dentro da cidade nesses dias era a minoria. A grande maioria saía da cidade e forrava a estrada na chegada. E, encabeçando essa multidão, indo adiante para encontrar o imperador, no meio do caminho, estava uma delegação dos líderes e dos nobres, homens de destaque. E estes seriam os primeiros a recepcionar o visitante. E, então, eles, depois de encontrá-lo, seguiriam logo atrás dele, rumo à cidade, e todo mundo voltaria para dentro da cidade, acompanhando o imperador na sua entrada gloriosa. Por que essa figura é importante e é útil? Bom, vamos trabalhar em cima dela ao longo do resto dessa reflexão, mas muitas vezes nós temos na igreja discussões sobre ir para o céu, se a gente vai para o céu ou se o céu desce para a terra, porque tem passagens bíblicas que dão a entender as duas coisas, né? E essa passagem indica que talvez seja mesmo as duas coisas, porque Jesus, ele vem do céu para a terra, ele vem renovar a terra e estabelecer o seu reino eterno aqui, mas no momento da sua vinda, os seus discípulos serão arrebatados para junto dele, fora da cidade, ou seja, lá no céu, para participarmos com ele desse momento glorioso. Entendeu? Os cristãos serão arrebatados para o céu e depois descerão para a terra com Jesus, como aquela comitiva de recepção do ilustre visitante. E a surpresa é que esse privilégio não é só para os cristãos que ainda estarão vivos quando Jesus vier. Olha só. Olha aqui. Ups. Peraí. Olha o versículo 16. O versículo 16 diz que os mortos ressuscitarão. Agora, o que é isso? Eu quero esclarecer esse conceito de ressuscitação ou de ressurreição. O que é isso? Primeiro, nós não devemos confundir isso com aquilo que acontece às vezes nos hospitais, não? Ou em emergências. Quando alguém que está vivo, ela morre e é trazido de volta para a vida. Mas um dia voltará a morrer, né? A pessoa ela morre, mas ela é ressuscitada, mas ainda vai morrer, né? Isso é ressuscitação. Mas ressurreição é o que acontece aqui. A pessoa vai até a morte, mas ela tem uma nova vida física do outro lado da morte. Tá bom? Ela passa pela morte para o outro lado e tem uma nova vida onde não há mais morte. Mas resta a pergunta: o que acontece com o cristão falecido entre a sua morte e a vinda de Jesus? Porque isso também é uma questão complicada às vezes para nós, né? Quando a gente lê a Bíblia. Porque a Bíblia ensina que, em várias outras passagens, que no momento da morte, de alguma maneira, a alma do cristão está imediatamente com o Senhor. Porém, o corpo físico, não. O corpo físico aguarda isso, aguarda a ressurreição. Então, os mortos ressurgirão para estar ao lado de Jesus. Mas, não só eles. Os crentes vivos também serão arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Ou seja, todos os cristãos de todos os séculos participarão corporalmente desse glorioso momento da vinda de Jesus, com ele. E entenda bem, isso eu quero reforçar isso, porque Paulo ele enfatiza isso. Isso não é algo psicológico ou espiritual apenas. Paulo é categórico em enfatizar a realidade física, no tempo e no espaço. Ele diz que Jesus vem com o corpo físico, do mesmo jeito que ele ascendeu ao céu, naquela passagem de Atos que foi lida, e que foi diante dos olhos dos discípulos. E assim também, com corpos físicos, nós que cremos nele, nos encontraremos com ele nas nuvens. Ó, tá aqui no texto, nas nuvens, versículo 17.
Então, se você está aí pensando, puxa, será que eu vou ver fulano de novo? Bem, isso depende, né? O que podemos dizer com certeza a partir dessa passagem é que se o fulano morreu confiando em Jesus, e se você está confiando em Jesus, se você está ansiando mais por estar com Jesus do que por estar com fulano, então sim, vocês estarão reunidos. Você, o fulano, juntamente com Jesus, naquele momento glorioso. Todo crente estará lá, corporalmente. Mas tem mais uma coisa que eu preciso dizer sobre isso. E esse é o último ponto. Os mortos em Cristo serão os delegados de honra. Parece que Paulo está dizendo isso aqui. Aquele amigo seu que confiou em Jesus até o último suspiro, ele pode estar mais perto da frente do que você e eu. Porque no final da passagem, o apóstolo, ele indica que os mortos em Cristo serão os delegados de honra. Serão aqueles que vão à frente para recepcionar o dignitário. Você viu a ênfase na ordem que Paulo dá aqui? Versículos 16 e 17, e também no 15. Ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro e irão ao encontro de Jesus primeiro. Então lembra aquela delegação de líderes destacados da cidade antiga? Pois bem, era uma honra ir primeiro, uma marca de distinção. E aparentemente, os nossos irmãos falecidos terão esta honra na vinda de Cristo. Ou seja, morrer em Cristo assegura uma promoção. Deixa eu falar alguma coisa agora para a pessoa que não é cristã, que não confia em Jesus e que não crê nisso. Preciso falar contigo, porque isso tudo pode parecer uma fantasia. Pode parecer para você uma história inventada para anestesiar a dor de pessoas que estão em luto. Mas não é. Porque essa esperança é fundamentada nos eventos históricos verificáveis da morte e ressurreição de Jesus. E se você no seu coração pensa, puxa, eu gostaria de poder acreditar nisso, mas eu não consigo. Se você quer ter a mesma esperança que nós, cristãos, temos, mas essa história toda te parece bom demais para ser verdade, examine por si mesmo a evidência da morte e ressurreição de Jesus. Verifique a confiabilidade desse homem Jesus. E esteja preparado você para morrer. Esteja preparado para a sua morte e também para a morte dos seus entes queridos. Porque um dia, muito provavelmente, você e eu estaremos na situação que uma amiga minha está hoje. Porque a mãe dela faleceu anteontem. É uma perda terrível. É uma tristeza que a gente não tem palavras. Parece que o peso é demais, a gente não vai aguentar. E cansa. E a gente não enxerga o momento em que vai conseguir se levantar novamente. Mas para minha amiga, não é só isso. Não é só a dor e a tristeza da perda. Também ela tem esperança. E ela tem consolo. Porque ela sabe que um dia ela será reunida com a mãe dela, juntamente com Jesus. E você pode ter essa esperança também. Vai ser maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, quando alguém perde um ente querido em Cristo, eu acredito que muitas vezes cabe o silêncio, cabe estar ao lado da pessoa e chorar. Cabe apoiar, cabe carregar essa dor juntamente com o outro. Mas chega a hora e chega o momento em que palavras também convêm. Porque a morte parece esmagadora, mas não é. Cristo venceu a morte. E nós precisamos lembrar uns aos outros disso. Nos primeiros meses da quarentena, em março, abril e maio,
o pastor Daniel enviava à nossa igreja notícias regulares sobre uma mulher chamada Nilma, que estava internada em estado grave. E quem escrevia as mensagens era o marido dela, o Paulão. E em maio, a Nilma veio a falecer. E nós recebemos no grupo da igreja 2 vídeos mostrando o Paulão e outros irmãos em Cristo no cemitério, no dia do enterro da Nilma. E eles estavam cantando louvores a Deus. Porque Jesus certamente voltará em glória. E Paulão acredita nisso, ele sabe disso. E naquele dia, a Nilma estará com ele, com Jesus, à frente da comitiva. Nós também podemos ter essa esperança. Nós temos essa esperança em Cristo. Que o Senhor console nossos corações e que nós saibamos consolar uns aos outros diante da morte, quando Ele chegar perto de nós. Amém. Vamos orar? Pai, nós queremos confessar a nossa fraqueza. Nós, em alguns momentos da vida, na juventude especialmente, nos sentimos imortais, mas não somos. E vem um momento na vida, vem vários momentos na vida, em que percebemos a nossa fraqueza, quando a doença vem, quando alguém próximo a nós morre. Nós estamos num desses momentos agora, Pai, muitos de nós, percebendo a nossa fraqueza, percebendo a nossa incapacidade de salvar a nós mesmos, mas te louvamos porque nós temos salvação em Jesus. Ele que morreu em nosso lugar e ressuscitou e prometeu voltar. E declaramos hoje que nossa esperança está na volta de Cristo. E pedimos para que o Senhor nos ajude a confiar nessa promessa e fixar nossa esperança nisso, quando nós estamos diante da morte, ou quando um ente querido falece. Pai, que nós tenhamos esperança no coração e que nós consolemos uns aos outros com essa esperança. E, Pai, também que nós sejamos ativos em compartilhar essa esperança com aqueles que não têm. Em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Há muitas evidências de que a primeira vinda de Jesus aconteceu. Há muitas evidências, muitos documentos, há muitos historiadores não cristãos que reconhecem o Jesus histórico. Como se fosse fácil apagar da história alguém que veio e teve uma influência tão grande. Fora isso,
nós temos o sangue de centenas, milhares de cristãos que perderam a sua vida crendo na ressurreição de Jesus. A informação histórica que nós temos de que Jesus veio, morreu e ressuscitou, foi escrita com sangue. Se fosse uma história para enganar as pessoas, se fosse uma coisa de religião, de manipulação de dados, tanta gente morreria dizendo: eu vi Jesus vivo depois de morto, toquei nele. Paulo diz que uma das vezes, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Ora, se é tão abundante a informação de que Jesus veio, ele é mesmo muito confiável, totalmente confiável. E do mesmo modo como ele veio e cumpriu tudo o que estava dito na sua primeira vinda, ele voltará. Creia nisso. Creia nisso. Não creia em que você tem uma religião, que você tem um nome numa igreja, numa placa. Isso não vale nada. Não vale nada. Creia no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é que salva. E ele prometeu, ele veio e ele voltará. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nosso Deus, nós não queremos nem falsa segurança e nem insegurança. Nós queremos nesta manhã celebrar a segurança no nome de Jesus. Nome que está acima de todo nome. Nome confiável. Nossa confiança está posta na pedra angular que os construtores rejeitaram. Jesus, a pedra rejeitada que Deus fez a pedra angular, a pedra central. Senhor, nós renovamos, ou se há alguém aqui que hoje descobre que jamais confiou dessa forma em Jesus, uma confiança que é mais forte que a morte, que o Espírito Santo possa visitar essa pessoa e que ela possa, de fato, confiar o seu destino ao Senhor Jesus e que faça parte dessa delegação honrada em encontrar o Senhor nos ares e descer com ele à terra vitoriosamente. Nós cremos nisso e nós confirmamos a nossa fé em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e o consolo do Espírito estejam sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Coisa boa, muito bom. Dá para você